O bom é que para a área as ferramentas não se diferenciam muito, né? Isso que é o bom. Isso. Pessoal, acho que eu vou começar já. Já deu um bom volume aqui de pessoas. O pessoal aí vai entrando aí à medida. Hoje também é domingo, né? Mas só final de semana, por enquanto, que eu tenho tempo para poder fazer. Em breve, acho que eu vou fazer durante a semana, no horário que a gente está naquele pique de trabalhar e de estudar. Umas 7 horas assim, pega a comida e assiste o conteúdo. Não, que isso, não foi senha só com Excel, não. Mas se tu é um analista de dados, tu tem que resolver problema. Se tu é dessa área de TI, tu tem que resolver problema. Se tu resolve o problema com Excel, com bloco de notas, cara, independente da ferramenta, tem a mentalidade de tem um problema ali e tu resolve ele. Compartilhar. Permitir. Toda a tela, toda a tela. Eita, minha tela aqui tá meio. Tá dando pra ver aí ou tá meio que bugado? Tá bugado, mano. Mas é porque tu tá gravando a cal. Peraí. Não, gravando não, tá transmitindo a tela da cal. Vai tomar outra tela, senão tá bugado. E aí? Deixa eu ver. E agora? Aí, tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Aham. E, Matheus, tu consegue gravar a reunião por aí, cara? Porque vai que dê o mesmo problema. Eu uso o Teams, né? No Teams é mais simples. No Meet eu. Mas tu grava aí a minha tela, né? O que tá aparecendo na live. Grava pela tela do computador, que aí fica. A gente tem aí um plano B aí, caso dê aconteça alguma coisa. Deixa eu compartilhar. Estão vendo minha tela aí do Fabric? Tô. Tá. Deixa eu ver aqui. Muito satisfeito. Concluído. Deixa eu dizer aqui para vocês. Bom. Página inicial. Pessoal, não sei se todos aqui já conhecem, né? Mas esse aqui é o Microsoft Fabric, né? Eu vou. Quem aqui já mexeu com Power BI aí, já tem um pouco da noção do que isso aqui é uma evolução do Power BI, né? É uma plataforma da Microsoft, é um ecossistema completo, onde tu tem tudo que tu precisa para tu trabalhar, para tu fazer essas operações, seja de análise de dados, seja de engenharia de dados, seja de ciência de dados. E até agora, até mesmo DataOps. A gente consegue criar sistemas, a gente consegue criar aplicativos, tudo só com o Microsoft Fabric. Mas eu, como engenheiro de dados, eu uso ele muito para engenharia de dados e também análise, né? Porque aqui a gente cria também o Power BI, etc, né? Então, para contextualizar vocês, a gente vai passar aqui pelo recurso, né? Os recursos que ele oferece e a gente vai construir um pipeline na prática, né? O que seria um pipeline? Eu não sei o nível de todo mundo aqui, entendeu? Então, assim, eu vou estar indo do básico, às vezes eu vou subir um pouco, às vezes vou voltar, mas vou ser bem explicando do começo mesmo. Então, aqui a gente tem o Fabric, ok? Esse daqui foi um workspace, né? Que eu criei em Imersão Fabric, que vai ser para os alunos mentorados para a gente trabalhar nele, né? Cada um vai receber uma licença e a gente vai conseguir criar nossas aplicações aqui, criar nossos pipelines, nossos bancos de dados, entendeu? Vai poder fazer todos os scripts em Python, em SQL e PySpark, que são as linguagens aí cores, né, do meio de engenharia de dados e análise de dados também. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a imersão Fabric, Workspace. Workspace é um espaço de trabalho, né, de uma equipe. Eu, por exemplo, aqui eu posso gerenciar o acesso e colocar cada pessoa aqui nesse Workspace, que é um lugar onde a gente vai trabalhar. É onde as Big Techs, eles têm ambientes colaborativos, ou seja, vamos supor que o Matheus aqui,
ele crie um banco de dados, crie um script, né? Eu, né, como administrador ou contribuidor, eu consigo dar continuidade no trabalho dele tranquilamente, entendeu? Então, a gente tem um ambiente de collab, de colaboração entre os colaboradores de uma equipe, né, de uma gerência, de uma executiva e etc. Então, gerenciar acesso, consigo colocar aqui qualquer pessoa que esteja no meu domínio, né? Alunos que vão entrar, vão ter acesso, né, ao Fabric Pro e ao Power BI Pro para fazerem o que quiserem aí durante um mês e meio, praticamente. E pesquisem, deixem a imaginação fluir e façam o que bem entenderem. E aqui a gente tem a arquitetura medalhão. Alguém sabe aí o que significa arquitetura medalhão? Já tem uma noção? Já ouviu falar? Algum de vocês aí? Dá Me não, digam. mano. Conhece, sim? Não? Não, ainda não ouvi falar, não. Pois é, vamos lá. A arquitetura medalhão é basicamente, né? Tem até bem aqui, né? Organize os dados em um lake house ou warehouse ao mesmo tempo, aprimore progressivamente sua estrutura e qualidade de dados. Cada camada de bronze, silver, gold, resultando em dados de alta qualidade e fácil de analisar. Posso ter falado um pouco grego aqui, mas aí eu vou esmiuçando aqui o que significa, né? Hoje, no mundo dos dados, não é só tu criar uma query, né, em SQL e extrair um relatório, né? Existe toda uma arquitetura que é Existe funcional, né? tudo como se fosse um tipo de uma padronização, né? Isso, a gente segue umas boas práticas, né? E tem. Ó, isso aqui é uma arquitetura, é a arquitetura medalhão. Existem outras, né? Mas cada arquitetura de dados, elas têm um propósito específico para ser uma solução específica de um caso específico, né? Um engenheiro de dados que vai definir. Eu gosto muito de trabalhar com a medalhão, porque, para mim, a gente só adapta ela em certas situações, muda alguma coisa, mas ela serve para tudo. E hoje é o padrão de qualquer empresa, né? Grande, essa arquitetura aqui. E o que essa arquitetura medalhão ela é dividida, né? Quais são as camadas? Ela é dividida em camadas. A gente vai ter uma camada bronze, uma camada silver e uma camada gold. Se vocês podem estar olhando aqui, a gente tem aqui os dados bronze, né? Armazenar dados, né? O processo inicial de preparar os dados silver, os dados ouros, as camadas. Vamos passar aqui pelas camadas, né? Para a gente entender aqui a questão dos fundamentos, né? Porque hoje eu estou mostrando o Fabric para vocês, mas se vocês dominarem o Fabric, se vocês dominarem os princípios, os fundamentos, entenderem o porquê das coisas, por que se faz isso, né? Por que a gente tem que usar essa camada? Por que a gente... Se vocês entenderem isso, mano, pode chegar Snowflake, pode chegar Databricks, pode chegar a ferramenta que for, mas os fundamentos não vão mudar. E cada ferramenta, ela tem apenas algumas particularidades, né? Um plus ali, uma cerejinha do bolo, alguma funcionalidade que a outra não tem. Mas Snowflake, Databricks, Fabric, AWS, BigQuery, que é do Google, eles servem o mesmo propósito, entendeu? Eles são um lake house, um data warehouse, um ecossistema em que tu pode fazer tudo no que diz respeito a dados, entendeu? E hoje, quando uma empresa adquire Snowflake, ela está querendo um armazém de dados, que é isso bem aqui, um warehouse, né? Já o Fabric, ele mostra os dois. Já o Databricks, ele também é muito parecido com o Fabric, né? Mas o Databricks também é uma ferramenta que ele tem muita coisa já integrada nela, que é inteligência artificial, coisa que o Fabric também tem, né? Mas o Snowflake, entre o Snowflake e o Databricks, eu acho que o Databricks é muito melhor e o Fabric também, porque eles te dão uma flexibilidade maior de tu poder fazer o que tu bem entender, como tu quiser, entendeu? Esse ambiente aqui, vocês têm total controle sobre ele e sobre as pessoas que estão nele. Eu, se sou um gerente, eu vou colocar aqui uma governança de dados, ou seja, o Matheus não vai conseguir dar update, não vai conseguir dar delete uma tabela em um pipeline, né? Porque não faz parte da stack dele. Mas a Gabriele, que é da parte de engenharia de dados, tem essa. Pô, ela consegue, mas o Matheus não. O Matheus é da parte de análise, entendeu? Então ele vai ficar ali com os relatórios em Power BI, né? Atualizar o modelo semântico, etc. Então aqui a gente tem uma governança de dados muito grande, né? Então, contextualizando para vocês as camadas, isso aqui é muito importante. Vocês já ouviram falar de ETL, né?
Extração, transformação, Não. carga. Alguém? Não. Eu, particularmente, não. Então, vamos lá, né? O que acontece, né? Nas grandes Big Techs, a gente possui sistemas. Esses sistemas são chamados de sistemas transacionais, né? A gente tem uma aplicação, vamos supor, né? Temos uma aplicação lá, um RP, um programa que cadastra as compras do cliente. Beleza. Esse sistema ele tem um banco de dados, né? Vocês concordam comigo que ele tem um banco de dados, tudo que está sendo ingerido nele está indo para esse banco de dados, está lá, está sendo insertado linha. Então, a partir desse momento, esses valores estão indo para o banco de dados. Só que eu posso conectar no banco de dados de produção, a gente chama de banco de dados de produção, né? Só que eu não posso extrair dados de lá, eu não posso fazer análise nesse banco, eu não posso criar uma query gigantesca que vai ter a capacidade de onerar aquele banco, ou seja, posso fazer com que a operação pare, porque eu estou ali analisando, fazendo múltiplas queries ali num banco que está sendo injetado dados o dia todo, né? Imagina um sistema que está injetando dados por dia de 3 milhões de linhas e eu estou lá fazendo análise de query naquele banco, né? Então, visando isso não pode existir. Então, visando isso, a gente tem existe, né, o ETL, né, que é extração, transformação e carregamento, né? Porque o que acontece aqui? A gente tem um banco, o banco de produção, então a gente vai fazer o quê? A gente vai extrair os dados de lá, a gente extrai os dados exatamente como ele está lá. Após isso, a gente leva esses dados para um data warehouse ou lake house. Essa questão de arquitetura depende muito da situação, mas eu não vou me aprofundar assim tanto na questão de armazenamento de dados. Mas eu quero que vocês entendam que vocês levem esses dados para outro lugar. Por quê? Porque nesse outro lugar vocês vão poder fazer as queries e vocês não vão correr risco de onerar um banco, parar uma operação da tua empresa. Isso já aconteceu na minha, né? A gente rodando uma procedure muito grande, rodando um script SQL, e aí o banco cai. O banco cai, o sistema cai, já vem a ligação lá da terceirizada lá, né? Que ela tem todo o relatório de quem é que está fazendo besteira no banco, entendeu? Então, isso não pode acontecer. Então, a gente leva aqui para um lake house. Geralmente, é essa arquitetura aqui que eu gosto de usar, né? Mas aí eu vou ensinar vocês a criarem ela, vou passar aqui pelos novos itens para vocês terem uma noção. E aí a gente vai pegar na prática, porque eu vou pegar o Snowflake, né, que eu já dei uma live com vocês, a gente vai usar ele, porque a gente vai trazer dados dele para o nosso Lakehouse do Fabric. Entendeu? Então, vamos lá. Entrando aqui nessa tela do Workspace de vocês vão ter aqui novo item. Olha o tanto de recurso que o Fabric tem. Olha o tanto. Isso aqui, o cara que domina isso aqui, cara, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. E olha que eu sei aqui, eu acho que uns 70% disso aqui, porque parece que todo dia a Microsoft está implementando coisas novas. Então, ó, o Google BigQuery, a gente consegue espelhar um banco de dados, ou seja, a gente replica um banco de dados para cá, para dentro. Cara, existem milhões de coisas aqui que dá para fazer, o céu é o limite, né? Por isso que é uma ferramenta hoje que está em alta e tipo, quem domina está tendo um diferencial muito grande. Inclusive Snowflake e Databricks também. Mas essas tecnologias chegaram recente aqui no Maranhão, nas grandes empresas, entendeu? Para vocês verem o quanto a gente está atrasado. Mas isso aqui, lá para fora, o cara que tem conhecimento de Snowflake, de DBT, de Fabric, de Databricks, é com certeza uma pessoa que se destaca. Hoje, Excel, Power BI é só mais um. É obrigatório, digamos, tu saber, é o básico para tu saber. É o básico. Claro que se tu sabe um Excel avançado, aqui em São Luís, aqui no Nordeste, no Maranhão e tal, tu tem essa tua stack, essa tua habilidade, essa tua skill, tu consegue uma vaga de emprego para tu começar tranquilamente. É muito simples. Inclusive no Mateus, para tu ser assistente comercial lá, tu pegar uma experiência, né? É muito simples tu te realocar no mercado bastante ter o Excel. Eu falo isso porque eu
fiz um amigo meu migrar de área, ele era vendedor lá na CIA, né? Mas ele tinha faculdade de administração. E eu falava para ele, cara, pelo amor de Deus, sai disso, olha isso daqui, estuda Excel. E aí ele, né, fez uma live, né? Teve uma live, eu me esqueci o nome dela, Karine Castro. E aí ele fez um dashboard, né? E aí ele teve a oportunidade de ir para uma entrevista lá no Matheus, e aí ele mostrou esse dashboard lá para o gerente gostou, e aí ele foi contratado. Hoje ele está na Pulse, né? Como assistente lá, sênior, assistente 3, algo assim, entendeu? Então, cara, comecem pelo Excel, porque o Excel vai dar muita base. Em paralelo, vocês estudam Excel junto com SQL, porque meio que se complementa. Vocês vão estar pegando meio que o feeling, né, os fundamentos. Pô, essa fórmula aqui que eu estou usando no Excel equivale a essa fórmula aqui que eu estou fazendo no SQL. Então, tanto é que na minha metodologia de ensino, eu vou querer trazer duas ferramentas, porque existem ferramentas que têm uma sinergia muito grande, né? Então, eu vou estar querendo trazer isso daí para vocês. E aí, então, vamos lá, né? Então, a gente vai aqui, novo item, né? Olhem como é simples eu criar um banco de dados, né? O Lakehouse é um banco de dados. Então, aqui já tem a descrição dele. Aqui está tudo bem separado para te dizer o que cada item para que cada item desse serve, né? Então, aqui a gente tem preparar dados, armazém de dados, analisar e treinar dados, que aqui entra na questão de ciência de dados. E aí, cadê? Tá aqui um Lakehouse. Então, eu vou aqui, Lakehouse, eu vou dar um nome aqui, Lake Test. Vou ver se vai, senão eu vou usar aquele outro ali. Eu não sei por que dá esse erro de nome. Lake. Ah, não, é esse daqui. Eu lembrei. Opa. Estamos criando um Lake House. Estamos criando um banco de dados que vocês vão jogar informações aqui, vocês vão tirar de um sistema transacional. Eu acho que tá um pouco avançado aí para vocês estão conseguindo compreender bacana, tem alguma dúvida, tirem agora, podem fazer perguntas, entendeu? Pode interromper aí, levantar a mão, já liga o microfone e pergunta, entendeu? Digam lá, alguém tem alguma dúvida? Tá de boa? Ô, Luiz, quando a Oi. gente está no meu workspace, tem versionamento diferente quando a gente está trabalhando em equipe? Ou todo mundo está sempre acessando a mesma versão? Ou eu consigo ter esse histórico de backup? Peraí, Gabi, o teu áudio está um pouco baixo. Deixa eu ver se tu. Eu vou aumentar aqui um pouco, o máximo. Eu acho que eu entendi a dúvida dela, pô. Mas, tipo assim, Diga lá. isso é bem parecido com, tipo, com versionamento do GitHub, pô. Sim, Tipo, sim. tudo é atualizado em tempo real, entendeu? Sim. A gente tem isso daqui. Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Foi isso, Gabi? Sim. Se tu quiser, tu escreve aí no chat, porque aí eu leio, caso o teu áudio esteja um pouco. Mas pode falar de novo. Pam. Hoje o Git, né, essa questão de versionamento, tudo que envolve engenharia de software, hoje já está envolvendo engenharia de dados, o mundo de dados cresceu muito. Então, hoje, até o Git, para a gente criar isso daqui, criar um pipeline, um fluxo de dados, a gente usa o Git para versionar, né? Ó, a pergunta dela. Deixa eu ler. Consigo acessar diversos versionamentos ou só fica a última versão? Consegue acessar diversos versionamentos. Aqui com o PySpark, no Microsoft Fabric, a gente consegue criar várias versões da nossa tabela. Cada execução, a gente tem uma funcionalidade que se chama Snapshot. E essa funcionalidade tem nessas grandes empresas de Big Data, porque são justamente para fazer a auditoria dos dados, né? Então, cada vez que tu executa um fluxo de dados, uma imagem daquela tabela vai sendo salva
e tu consegue criar uma automação, digamos assim, com o PySpark, para tu verificar, né, possíveis erros ou possíveis, digamos assim, valores que mudaram durante o tempo, que mudaram demais, né? Tu consegue, tu tem esse versionamento. Tanto no Fabric, quanto no DBT também. No DBT junto com o Snowflake. Essa questão de versionamento já é real, né, nessas ferramentas aqui. Então, DBT, o Snowflake, Databricks, a gente tem esse versionamento porque a gente usa o GitHub, né? Então, a gente sempre vai estar conseguindo ver as diversas versões da tabela, né? A gente vai estar vendo totalmente como ela está sendo modificada ao longo do tempo, né? Então é muito parecido com aquela questão do GitHub, pô. Tipo, com repositórios e tudo mais. Isso. Ó, deixa eu só dar uma palhinha aqui para vocês. Mas isso daqui é o DBT no VS Code, né? Vamos supor, isso daqui é uma parte de um projeto, ó, teste Snow, né? Então, à medida que, vamos supor, aí eu fiz meu projeto aqui, que é essa pasta, né? Eu subo para o meu repositório no GitHub, né? Dou o commit, beleza. O cara tem o nome da pessoa que é responsável por isso, né? Scrum Master, Product Manager, não sei, tem a QA, né? Que ele vai estar monitorando esses commits, tudo que está entrando, né? Vai estar validando se o que tu fez aqui realmente tá certo, e aí pronto, vai ser comitado. Então, essa questão de GitHub, repositório, ambiente colaborativo, versionamento, o DBT entrega questão de documentação de tudo. Ou seja, tu vai ter tudo documentado, tudo que tua equipe faz vai estar documentado, o que é, sendo que isso é uma coisa que hoje, atualmente, nessas grandes empresas aqui do Maranhão, não existe, cara, não existe documentação. Se o sênior sai, ele deixa a bomba para quem vai ficar, entendeu? Ele não vai explicar. E aquilo ali, a documentação está na cabeça dele, entende? Então, justamente por causa disso, né, aí foi aprimorando essa questão de engenharia de dados e tal, e aí a gente tem essa documentação, ou seja, só vai subir um projeto, um modelo, se esse modelo for documentado. Se esse modelo não for documentado, ele não sobe. Entendeu? O cara lá que está responsável por gerenciar o Git lá, o de qualidade e tal, ele não vai deixar passar se não tiver documentado. Ou seja, eu tenho que documentar todo o meu processo. Todo o meu processo. Ah, eu tenho aqui isso daqui, beleza, tem que estar documentado. Então, eu chego bem aqui e coloco um comentário. Isso aqui diz respeito à cópia de uma tabela do ambiente de produção. Beleza, a gente tem que estar documentado. DBT, o forte do DBT em relação ao Fabric é essa documentação, né, que é um ponto positivo dele, né? Mas, voltando aqui, né, a gente criou um Lakehouse. Pois é. Então, quando a gente cria um Lakehouse, para vocês saberem, é um banco de dados, né? Só que é um banco de dados que a principal função dele é que a gente coloque o que a gente quiser nele. É um repositório que a gente vai jogar qualquer coisa. Pode ser uma tabela, pode ser um arquivo, pode ser uma música, pode ser uma imagem, pode ser uma foto. É um banco de dados que a gente coloca tudo. Tudo mesmo do jeito que vem do sistema. A gente coloca tudo nele, do jeito que está, sem fazer nenhum tratamento. Os tratamentos a gente faz depois, né? Mas aqui a gente joga tudo, por exemplo. Aqui tem tabelas. Ah, tá. Isso daqui não é um ambiente de extremidade SQL. Então a gente vem aqui, né? E vamos aqui para ponto de extremidade de análise de SQL, que ele vai criar um banco, né? Ele vai criar uma endpoint para tu consumir tabelas, né? Então aqui ele vai ter essa carinha bem aqui. Beleza? Quando a gente cria um Lakehouse. Mas isso aqui é só para vocês terem uma noção. Hoje, com um banco de dados, se for um banco de dados em servidor, um banco de dados on-premise, cara, tu tem que pegar uma máquina, um servidor, colocar em um data center, colocar ar-condicionado. Olha a facilidade hoje que eu crio um banco de dados. Entendeu? Um banco de dados que vai rodar tudo tranquilamente. Então, aqui a gente tem, ele vai criar o esquema. Entrou alguém aí? Ah, o Matheus levantou a mão. Diga lá, Matheus. Não, tipo, só dar o comentário que antes você tinha falado de boas práticas, entendeu? Cara, tipo, as empresas hoje, elas querem ao máximo produtividade, independente da forma que o seu código for feito. Aí,
Tipo, se um dev, ele entrega um projeto de 3 dias, bom, massa, pô, bem produtivo, só que a empresa não, tipo, não pensa a longo prazo que aquele código mal refatorado pode gerar umas 3 semanas só, tipo, só ajeitando o código, pô, ou seja, só prejuízo, mano. Sim, sim, e é isso que acontece muito, cara, é isso que acontece muito. Sabe por quê? Porque, como eu te disse, né? As empresas grandes aqui no Maranhão é tudo nada documentado, nada bem estruturado. Ou seja, hoje, eu não posso falar sobre a Vale, né? Nem sobre a Lumar, porque eu não trabalho lá, mas eu tenho quase por cento assim, de certeza que talvez há também essa bagunça. Porque há muitas pessoas que se chamam de analista de dados ou de engenheiro de dados que eles só fazem uma query gigante, né? Sem nenhuma boa prática, sem nenhuma documentação, uma query que não está avaliando performance, uma query que vai onerar um banco, entendeu? Então, as pessoas que não têm conhecimento, assim, são só analistas de BI, BIzeiros, né? Ou que só usam o SQL para poder codar, fazer esse relatóriozinho, eles não têm essa noção, eles não entendem os fundamentos, os princípios, que são é o mais importante. Porque se ferramenta vai sair, vai entrar, entendeu? E tu não tem que ficar louco. Meu Deus, eu tenho que aprender Azure, eu tenho que aprender AWS, eu tenho que aprender Google BigQuery. Não, cara, tu não precisa. Quando o Snowflake entrou na Equatorial, eu simplesmente, em 2 dias, eu dominei a ferramenta porque eu já sabia os fundamentos. Foi questão mesmo de estar fuçando ali, usando ali o chat GPT também para poder tirar minhas dúvidas, ver quais são os recursos. E aí depois entrou o Fabric. E aí, quando eu fui para o Fabric, eu simplesmente não tive muita dificuldade. Além do mais, porque né, eu já utilizava sempre foi a questão do Power BI, né? Já utilizo muito, né? E aí a Microsoft te dá nesse ambiente a familiaridade, né? Porque se tu usa um Excel, se tu usa um Power BI, tu tem aqui uma familiaridade com a ferramenta, então fica tudo mais fácil para ti. E tudo aqui é integrado, né? Então, assim, eu tenho aqui um banco de dados, eu tenho um fluxo de dados, eu vou construir um pipeline aqui com vocês, um pipeline simples, e aí eu vou explicar essa questão. O cara foi produtivo. Ele pode ser produtivo, mas ele pode também ser, juntamente com a produtividade dele, ser uma pessoa que documentou bem aquela aplicação, né? Aquele modelo de job que ele fez. Porque ele criou uma estrutura que é totalmente rastreável, totalmente documentada. E o Fabric entrega isso muito bem, inclusive o Snowflake também. E aí eu vou mostrar para vocês como seria na prática isso. Então, beleza, a gente criou o banco de Lakehouse, né? E aqui a gente já tem os esquemas, né? DBO, onde a gente vai ter as tables, esse daqui não tem nenhuma tabela, mas eu vou pular para o outro aqui que eu já fiz, né? Que eu trouxe uma tabela. E aí a gente vai criar no zero, utilizar essas ferramentas que ele oferece para a gente, né? Eu já tinha, se vocês lembram da live do Snowflake, essa tabela TST Vendas, ela veio de lá. Eu trouxe do Snowflake essa tabela para o meu Lakehouse no Fabric. Beleza, Luiz? Como é que você fez isso? Bom, a gente vai ver agora na prática. Existe uma ferramenta, né? Que é chamada de pipeline, né? Vocês vão ouvir muito esse termo. Independente da lista de dados, da engenharia de dados, tu vai em uma hora da tua vida profissional, tu vai sempre estar ali entre os dois, né? Tu vai estar sempre, tu tem que ter o conhecimento do engenheiro, o engenheiro tem que ter o conhecimento de analista. Porque o que eu vejo assim, analista de dados, engenharia de dados, ciência de dados. Na minha concepção, digamos que é tipo uma escadinha. Analista de dados tem o conhecimento ali de Excel, Power BI, regra de negócio, né? SQL também. E aí o engenheiro vai ter toda essa noção de arquitetura, de melhores práticas, de performance, né? De qualidade dos dados, de data quality. E aí os conhecimentos se complementam muito. Então, o engenheiro de dados, ele consegue fazer o trabalho de analista de dados, porque, digamos assim, que tem uma hierarquia. Mas um analista de dados que não conhece os fundamentos, etc., as ferramentas, ele não consegue fazer o trabalho do engenheiro. Mas o engenheiro consegue fazer o trabalho do analista. Ele mexe com o Power BI, ele mexe com tudo, entendeu? E, por exemplo, o engenheiro de dados, por exemplo, eu não manjo assim de ciência de dados. Os algoritmos lá de machine learning, eu acho muito massa, né? Fazer previsão e tal.
Mas não é minha praia, eu me identifico com a área de engenharia. Pode ser que eu vá para lá? Pode, mas eu não tenho essa expectativa. Existe uma área que vai estar em alta, né? Atualmente, que vai ser a área de DataOps, né? Existe a área de DevOps, né? E aí tem o DataOps agora, que é justamente um aprimoramento da engenharia de dados, que seria a gente tem pipelines, a gente tem milhares de pipelines. Se você pegar um banco, por exemplo, o Itaú, existem milhares de fluxos de dados, existem milhares de operações. Essas operações têm que estar bem documentadas, têm que estar bem escritas, têm que estar funcionando. E o DataOps justamente é para garantir a funcionalidade desses pipelines, desse grande sistema que está ocorrendo de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem fluxos em tempo real, coisas que estão sendo atualizadas, carteira de cliente que está indo, está vindo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então tem que garantir a funcionalidade desse sistema. Então, o DataOps vem para fazer isso. Ele vai te dar alertas, ele vai ter rastreabilidade, ele vai garantir a qualidade do teu sistema, a qualidade dos teus dados, né? Então, qualquer pergunta aí, podem levantar a mão, que vai apitar aqui, plim, aí eu vou conseguir parar e responder vocês. Mas, continuando, a gente tem aqui o nosso Lakehouse, essa tabela que eu trouxe do Snowflake. Então, aqui, galera, a gente vai misturar tudo, né? Vamos fazer exatamente o que eu faço na prática no dia a dia, o que vocês vão fazer no dia a dia na empresa de vocês, né? Então, vamos lá, criar um pipeline aqui do zero, né? Esse daqui foi um que eu já criei, mas vou voltar aqui para o Workspace, né? Injeção de dados. A boa prática é tu deixar bem aqui, né? E tu criar teu pipeline aqui, porque tu vai estar ingestando dados numa camada bronze, né? Uma camada bronze é justamente a camada onde tu vai ter os dados exatamente como eles estão. Tu está trazendo eles puros de um lugar para colocar aqui. Então, vamos pegar aqui um pipeline. Vamos criar um pipeline. Boa prática, deixa aqui pl.test live ferret. Vamos criar esse pipeline aqui. Beleza. Essa daqui vocês vão usar demais, cara. Isso daqui é ouro e a facilidade. A facilidade de a Microsoft tem um UX design muito intuitivo. Para quem trabalha com outras ferramentas já, né, tem essa experiência, né, com ETL, fluxo de dados, pipeline, não vai ter, assim, tanta dificuldade. Claro que tu vai matar a cabeça um pouquinho, tu vai no GPT, vai ver um videozinho, mas, cara, não vai ser um bicho de 7 cabeças, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro? Eu vou dar um overview, depois que eu fizer o pipeline daqui das outras funcionalidades, mas eu vou mostrar o que é o básico que tu tem que saber quando tu for fazer um ETL na tua vida. Um analista de dados faz ETL, ele respira ETL. Então, aqui a gente vai fazer uma cópia dos dados, né? Vou estar aqui usando essa funcionalidade aqui de usar o assistente de cópia. Então, vamos lá. Cara, o tempo passa rápido, né? São 3h39. Então, como é que funciona aqui? Vocês estão vendo que eu tenho muitas fontes de dados aqui. Ou seja, isso tudo são fontes de dados. O que significa isso, né? Todas essas fontes são fontes que eu posso trazer os dados para o meu Lakehouse, para eu analisar, para eu fazer o que eu quiser e o que bem entender com eles. Então, a gente tem aqui ó, o Postgre, a gente tem aqui o Amazon Redshift, que é o Data Warehouse da Amazon, entendeu? A gente tem aqui o Teradata, se quer, serve Oracle, Dataverse, MongoDB, Azure Databricks. Então, eu tiro dados, né? Eu capturo dados de vários lugares, de várias aplicações. Eu tenho esse poder, né? Esse sabe VW aqui, por exemplo. Então, eu consigo fazer isso. Mas de onde que a gente vai capturar os dados, né? De onde que... Eu faço muito isso no meu trabalho. Então, aqui a gente tem aqui Snowflake, né? A gente já criou, a gente tem uma conta no Snowflake, ele está bem aqui. Deixa eu ver... Isso aqui é o Delivery, pessoal. Isso aqui é uma IDE de banco de dados, entendeu? Você consegue conectar vários bancos aqui de diversos tipos, de diversos fabricantes. Aqui eu tenho o Fabric Lakehouse, que é o da Microsoft, o SQL Server, e aqui eu tenho o Snowflake, que é aquele lá que a gente viu naquele dia, só que eu trouxe
para cá, porque eu gosto de trabalhar aqui. O Snowflake é muito mais top. Quer dizer, o Deliver. Então aqui tem uma query que está rodando no Snowflake, né? Aqui a gente tem ela. E aqui vamos lá, né? Vamos se conectar a esse banco. Primeiro, para a gente trazer os dados dele, a gente tem que se conectar a ele. Então aqui a gente tem a conexão. Essa conexão aqui que eu criei, né? Então a gente vai configurar a conexão. Ele vai estar pesquisando os bancos de dados do Snowflake. Deixa eu ver que eu tenho aqui ele aberto. Ó, é esse banco aqui, esse banco que a gente estava na live naquele dia. Então a gente vai trazer dados dele para cá, para o nosso Lakehouse. Ah, Luiz, por que eu tenho que fazer isso? Né? Já que o Snowflake é um DW. Assim, existem situações e situações. Eu faço isso no meu ambiente hoje por questões de que a área afim que toma conta do Snowflake não está fornecendo adequado para a gente, um recurso adequado para a gente, porque a gente precisa agendar os jobs, a gente precisa automatizar. E para automatizar com o Snowflake, vamos supor que todo dia tu tem que apertar um botão para que aquele fluxo ocorra, né? Então, eu teria que usar o Apache Airflow. Então, eu tenho, para me fazer isso, todo esse fluxo de dados, eu tenho que usar 3 ferramentas com o Snowflake. Eu tenho que usar o Snowflake, eu tenho que usar o dbt aqui, que é o no VS Code, e eu tenho que usar o Apache Airflow para me orquestrar, né? Orquestrar significa agendar essas cargas, digamos assim. Então, bora aqui, ó, encontrou, né, o banco de dados do Snowflake, vamos conectar ele, e ele vai aparecer todas as tabelas aqui que está no banco. Carregar um pouquinho, ele está lendo o database. Aqui, apareceu todas as tabelas que estão no Snowflake. Exatamente como estão lá. Eu vou trazer essa daqui, porque eu já trouxe a outra, né? Você vai clicar aqui, você vai carregar uma visualização dela, uma pré-visualização, para tu ver se os dados ali estão todos certinhos. Espera carregar, carregou. Essa daqui é a mesma tabela que a gente está aqui no Snowflake. Deixa eu dar aqui um select falando para vocês olharem. A vida de um analista de dados, um programador, é dar Ctrl+C demais, viu? Ctrl+C e Ctrl+V. Não se iludam não, que vocês precisam ter tudo na mente de vocês. Eu sempre estou aqui com uma colinha, né? Que é meu amigo estagiário aí, às vezes até analista sênior, IA, né? ChatGPT. Então, sempre tenho produtividade. Isso daqui, essas queries aqui, funções de SQL, não foca nisso não. Foca no fundamentos e princípios. Porque uma função aqui, eu quero saber qual é a função que agrupa. Pergunta pro teu amigo, tu tem um professor bem ali, basicamente é o teu dispor para te ajudar aí no teu aprendizado, entendeu? Então, usem isso, né? Eu vou executar aqui a query. Ele vai ter que conectar no Snowflake. Query executada. Essa aqui, eu consigo fazer filtros. Data da venda diferente de 26/2. Entendeu? Aí, meu monitor chegou, pessoal. Depois eu pego. Aí, pois é, a gente tem aqui a data da venda, é a mesma tabela. Então, vocês entendem, eu estou em ambientes diferentes. Eu estou no Snowflake, eu estou no Fabric, então eu estou trazendo coisa do Snowflake para o Fabric. Porque o que acontece? Esse daqui, o Snowflake, poderia ser qualquer banco. Poderia ser um banco Oracle, que é responsável pelo sistema de vendas de uma empresa. Então, eu estou trazendo os dados de vendas do ambiente de produção para um ambiente analítico, né? Então, para poder eu analisar aquelas vendas, para poder eu fazer esse relatório, para poder eu fornecer esses insights, fornecer as visões para o gerente em dizer, o estado de Piauí, o canal de vendas, quem vendeu mais foi a categoria de alimentos, né? Então, eu preciso fazer isso. É por isso que existe a arquitetura Medalhão. Então, vamos voltar aqui. Vamos dar um próximo. Então, isso aqui é um ETL, pessoal. Isso aqui é um ETL. ETL é isso aqui. Tu vai extrair dados de um lugar, tu vai carregar esses dados em outro lugar,
e tu vai transformar eles. Esse no caso que eu falei agora é o LT, mas o ETL tu extrai os dados do banco, transforma eles, ou seja, o que é transformar? É dar um select from, um group by, montar aquele teu relatório. E aí, depois disso, tu carrega ele em outro ambiente, só aquela tabela pronta, formatada, com tudo certinho para tu entregar para o teu gestor, para o teu executivo, para ele saber, né, tirar insights do negócio dele. Então, agora, essa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui. Isso aqui é um ETL. Escolher a fonte de dados, conectar-se à fonte de dados, escolher o destino dos dados. Então, eu escolhi a fonte de dados, que foi o Snowflake. Então, eu estou trazendo dados de lá e levando para o nosso Lake House. Bem aqui ele. Então, eu clico e ele vai conectar o Lake. E aqui eu tenho coisas interessantes, né? Eu posso fazer carregamento, é até avançado, eu não vou, para quem ainda não tem essa noção, eu não vou focar muito nisso. Mas tu vai fazer um carregamento e uma nova tabela. Tu vai criar uma tabela no teu Lakehouse, no teu banco. Então, eu só vou dar o nome dela. Outra coisa, pessoal. Uma coisa muito chata para quem trabalha com isso daqui, com NID, qualquer pessoa passa essa questão de tipagem de dados, varchar, number. Cara, se não tiver certinho, vai dar muito problema mesmo. Então é bom sempre estar trocando o tipo da origem tem que ser igual ao tipo do destino. Senão, quando tu estiver insertando um dado lá nessa tabela de destino, vai dar erro. Por exemplo, eu não posso ter essa data venda aqui, date, aí chegar aqui na tabela de destino, ela está como baixar. Vai dar erro, entendeu? Vai dar erro. Então, aqui, eu já sei que vai dar erro nessa tabela, nessa coluna bem aqui, eu vou excluir ela, né, para fins didáticos, porque tem uma forma de tu contornar isso que no treinamento eu vou passar para vocês essas coisas mais avançadas. E aí eu vou excluir, essa coluna não vai vir mais, né? E aqui eu tenho habilitar partições, o que seria se habilitar partições? Vamos supor que tem uma tabela de 20 milhões de linhas, né? Ele vai particionar ela. Ele vai dar cargas, assim, digamos, particionadas. Ele vai pegar o mês de fevereiro, vai coisar o mês de janeiro, o mês de... Ele vai particionar, para facilitar que a carga seja feita de forma mais objetiva aí e mais performática. Então, aqui a gente vai para a próxima. Salvar mais executar. E ele vai executar essa cópia de dados aqui. Pode ser que dê erro. Na vida de um analista, tua query nunca vai rodar de primeira. O teu pipeline nunca vai rodar de primeira. Não, vai rodar. Às vezes roda, né? Mas a maioria das vezes vai dar um erro, tu vai ter que ficar indo e vindo para tentar resolver. Isso é padrão, né? Não existe mundo perfeito aqui na engenharia. É uma coisa assim de executar, testar, executar, ajeitar e ficar fazendo isso mesmo. Mas se funcionar de primeira, sorte nossa. Está executando. Aqui vocês têm aqui o monitoramento, né, da execução do pipeline de vocês. Vocês estão trazendo dados lá do Snowflake para o Fabric. Pronto. Bem sucedido. A cópia foi bem sucedida. Então, beleza, Luiz. Como é que eu olho agora isso, que isso aqui funcionou? Onde é que está, né? Está no lake de vocês. Cara, deu. Caiu aqui. Caiu aqui a live. Estão me escutando? Tô escutando, tô Beleza. escutando. Caiu. Deixa eu voltar a compartilhar. Mas ainda tá gravando, ainda bem. Permitir. Toda a tela. Compartilhar.
Fabric. Estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Estamos sim. Estão vendo. Beleza. Onde é que travou? Vocês chegaram a ver o pipeline rodando? Tava rodando, pô. Pois é. Tá bem aqui, ó. Vamos ver bem aqui logo, exibir histórico de execuções, né? Vamos supor que a gente perdeu isso daqui, que é o que aconteceu. A gente vem aqui e olha, né? Tá bem aqui, né? Rodou, bem sucedido. Show. Levamos ele para o nosso Lakehouse. Ele está no nosso Lakehouse. A gente vai lá no nosso Workspace e vamos aqui no nosso Lake, no ponto de extremidade. Então, a gente vai ter duas tabelas aqui. A que eu migrei e a outra que eu já tinha migrado. Mas a que eu migrei foi essa recuperada aqui. Cliquei nela, né? Para eu ver os dados que estão aqui. Ou simplesmente eu venho bem aqui, uma nova consulta SQL e dou um select from para eu trazer os dados dessa tabela. Eu posso fazer isso bem aqui também. Ó. Eu arrasto, coloco aqui, em vez de copiar ela, né? Para não perder tempo, né? E aí tá aqui. Isso aqui é um ETL. Isso aqui é o princípio mais importante, para mim, é um dos princípios mais importantes de uma analista de dados, é isso aqui. Nós, claro que tem casos bem mais complexos, né, do que isso. Aqui é só para vocês terem uma noção de como funciona, né, toda essa jornada. Então, aqui, trouxemos a tabela do Snowflake, que está no nosso Lakehouse. Então, o que podemos fazer? Deixa eu ver. A gente vai para a camada Silver. Voltaremos aqui para o nosso pipeline. Então, isso aqui, vocês vão entender que isso aqui é um fluxo, é um passo a passo. Então, aqui a gente vai tratar esses dados. Como é que a gente vai tratar esses dados? A gente vai usar um notebook. Vocês conhecem aí os notebooks do Python com Jupyter? Pois é. A gente vai usar um notebook para tratar esses dados. Eu poderia tratar... Existem diversas outras formas de conseguir tratar esses dados aqui. Só que, se eu não me engano, o Snowflake ele não tem suporte para o tratamento de dados que o Fabric oferece aqui, que é o Data Flow, que seria muito útil, esse Data Flow aqui. Porque tu faz tudo via interface. Mas não tem problema. Vocês têm que botar a mão na massa aqui também nos notebooks aqui. Então a gente traz um caderno, vem bem aqui, né, em caderno, e traz o notebook e conecta aqui. Porque assim que terminar esse passo aqui, ele vai ir para esse passo. Beleza, trouxe do Snowflake os dados para o Lake. Agora eu vou consumir esses dados do Lake e vou fazer tratamentos em cima dele. Esse é o fluxo. Então, o que acontece? Aqui em caderno, a gente vai em configurações. E aí eu não tenho nenhum caderno. Na verdade, tem um aqui. Notebook 1. Acho que vou usar ele. Mas qualquer coisa, vocês só irem aqui em novo. E aí, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão em abrir. Não está abrindo. Abriu. Aqui tem até um exemplo de Hello World que a gente rodou com Python. Mas eu uso muito PySpark porque, para mim, ele é completo. Então, primeiro, o que a gente vai fazer aqui nesse notebook, né? Se vocês repararem aqui, eu tenho esse ambiente bem aqui, desenvolver, executar, somente editar, isso daqui, por usuário, tem uma governança disso. Aí vamos supor, o Matheus, ele vai desenvolver, beleza? Mas a Gabi, ela só vai exibir, ela só vai conseguir visualizar, ela não vai conseguir executar, entendeu? Não vai conseguir editar, isso daqui vocês conseguem ter esse controle aqui. Inclusive, compartilhar com quem vocês quiserem. Se eu quiser fazer, acho que o Matheus aqui está no meu domínio, eu consigo enviar para ele. Eu envio para o e-mail dele, ele vai ter acesso a esse notebook. Então, vamos lá. A gente tem que conectar na nossa fonte de dados. Qual é a nossa fonte de dados? O nosso Lakehouse. Então, vocês vêm aqui em adicionar itens de dados, fonte de dados existente, e aqui vamos lá no nosso Lake, conectar nele.
Está aqui nosso lake. Opa! Entrei na aba errada. Conectar nosso lake. E a gente tem aqui TST Vendas. Tem aqui nossas tabelas delta. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu atualizar aqui. Isso, nossas tabelas já estão aqui. Eu posso fazer simplesmente isso daqui. Se eu quisesse dar um select from pelo notebook, eu consigo também. Vocês vêm aqui e... Cadê a parte de select? Ah, daqui. Acho que é carregar dados mesmo. Ele já traz até aqui um código para poder tu executar e executar os dados. Deixa eu ver se funciona. Eu geralmente não uso esse modelo, não. Ah, que está em Python. Mas ele traz, ó. Aqui, a vantagem do PySpark, porque as grandes empresas utilizam ele, né? Porque, simplesmente, houve a necessidade de aprimorar os recursos de processamento para tu processar milhões, trilhões de dados. A gente está falando de terabytes, né? Terabytes ou até mais do que isso, né, de dados. Então, o PySpark, ele é justamente... Ó, eu vou alterar a linguagem que eu vou trabalhar agora. Ele está exatamente para isso, para tu conseguir fazer transformações em dados de grande escala, chama de Big Data, né? Esses tantos e tantos de linhas. Então, mudei aqui para PySpark, né? Esse código aqui, ele está em Python, né? Porque eu executei, a linguagem estava em Python. Mas, se eu não me engano, eu esqueci como é que data. Ah, eu acho que é assim. Se eu botar isso daqui, eu mudo de linguagem. Aí eu venho aqui. E aí eu escrevo esse QL aqui agora. Eu botei. Ah, mas eu quero fazer agora a transformação em PySpark. Beleza, aí faz. Em PySpark. Tu consegue fazer isso aqui no código. Mas eu já faço tudo em PySpark e Python mesmo, porque está tudo integrado no PySpark. Eu uso SQL, eu uso Python, tudo dentro do PySpark para eu tratar meus dados. E aí a gente vai, deixa eu ver se coisa aqui, ele vai carregar dados. Ó, é simplesmente assim. Mas vocês perceberam que, diferente da linguagem, as duas aqui, esses dois blocos de código estão fazendo a mesma coisa. Com o PySpark, eu estou dando um select na tabela. Entendeu? Eu estou usando SQL e PySpark juntos aqui. E ela vai carregar bem aqui. Da mesma forma que eu peguei aqui e carreguei ela em Python com esse script. Bora esperar aí. Isso aqui também é muito bom. Eu consigo analisar os gráficos aqui, ó, já. Ah, normalmente uma pessoa ela baixaria isso aqui para SSV, analisaria no Excel. Se quiser fazer uns gráficos aqui rápido, tu consegue fazer de boa. Tem contagem de linhas por produto, ele já te dá pré-visualizações aqui da tua base. Dá para iniciar uma edição aqui, tu vai, ó, tipo Power BI, cara, tipo Power BI. Ó, aqui eu executei, né? O comando em PySpark e aqui ele trouxe a tabela, né? E aí, aqui, vamos supor, select from, passou uma hora, né? Só deixa eu dar uma corrida aqui com vocês. A gente tem aqui data vendas, produto, deixa eu fazer uma query simples aqui. Select categoria. Eu vou agrupar por categoria e vou querer saber o número de registros que tem. Group by. Isso aqui é query básica, assim que escrever errado. Group by categoria. Bora ver se ele vai trazer essa informação. Pronto, ó, eu tenho esse número de registros aqui por categoria, né? Categoria de vendas.
Então, essa informação aqui eu tenho. Então, o que eu vou fazer com isso? Pam, 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 pam. Eu não me lembro de cabeça, query, de PySpark. Boa prática. Ensinando aí como vocês vão ganhar tempo. Escolham a IA que vocês preferem, né? Eu estou usando a Cloud, estou gostando muito da Cloud. Muito, muito mesmo. Vou ajeitar ela bem aqui e botar ela bem aqui do meu lado. Contextualizem aí. Estou querendo criar uma tabela em PySpark no Fabric em cima desse data frame. Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. A IA não vai. Se tu não tem noção do que tu está fazendo, tu tem que orientar ela bem, porque senão não vai adiantar. Tem que saber o que está fazendo. Eu faço isso para ganhar tempo, para eu não ter que ficar com aquela coisa na cabeça. A gente que está no meio de análise, de engenharia, a gente não tem que decorar código. Não tem que decorar código. Hoje, decorar código, para mim, é besteira. Em cima, a gente tem a nossa colinha ali, porque coisas já são padrões, assim, em cima desse data frame. Vamos ver o que ele vai fazer. O ChatGPT me dá bacana. Esse daqui mesmo. Eu executo a query e agora eu vou salvar ela como uma tabela. Então, aqui eu vou abrir mais um bloco de texto. Eu vou excluir esse aqui. Vou excluir esse. Vou abrir mais um código. Aqui eu visualizei minha query, está tudo certo com ela. E agora eu vou fazer isso. Aqui eu posso tirar, né? Porque esse display DF ele vai apenas retornar os dados para a gente. Aqui ele já vai estar salvando esses dados em um data frame. E aqui, a partir desse data frame aqui, eu vou estar criando essa tabela. Bora ver se vai rodar de primeira? Bora ver. Se não rodar, como acontece muito, a gente pega e joga lá no banco. Deixa eu ver aqui o que é. Lake.tst vendas. Deixa eu ler aqui. Ah, tá. Ele estava falando sobre o nome count. Então, eu estou agora definindo um alias para essa tabela. Deixa eu rodar de novo aqui. Olha aí, vocês reparam aqui que eu mudei o nome da coluna da tabela. Contagem e registro. Pelo que eu li aqui, ele estava falando disso, mas bora ver. Rode de primeira. De segunda. Acho que vai agora. Rodou. Eu criei uma tabela no nosso Lakehouse a partir de um notebook utilizando o PySpark. Se vocês forem bem aqui e colocar em atualizar, é para ela estar bem aqui. Olha aqui ela, categoria resumo. Então, eu quero carregar os dados, bora ver. Clicar nela bem aqui e dar esse carregar dados, que já escreve esse script aqui que é padrão, que é um script de select, né? Então, vamos dar um display df aqui. E tá aqui a nossa tabela agrupada, que tu vai passar para o teu executivo para ele saber e tal. Isso aqui é básico. Isso aqui é bem básico. Então, Luiz, tu usou o PySpark para dar o select nessa tabela. Usei. PySpark com SQL aqui. Mas eu posso vir aqui no meu banco, nesse Lakehouse aqui do Fabric. Ela vai estar aqui também. E eu dou um select from normal, porque é um banco de dados. Ele vai abrir essa tela aqui para fazer o login no Windows. Eu vou retornar para a aplicação, vou dar aqui database, vou em Lake, que é o meu banco, vou nos esquemas, vou no DBO e vou em tables. E ela está bem aqui. Então eu posso ver essa tabela aqui também.
Existem milhares de coisas que tu consegue fazer a mesma coisa, mas isso depende muito da situação, né? Da forma com que tu vai construir uma solução para aquele caso específico, entendeu? Então, às vezes, o teu papel como engenheiro de dados é identificar qual é a melhor solução para aquele problema, entendeu? Às vezes, tu pode estar pegando uma bazuca, né, para matar uma formiga, né? Então, tu não pode fazer isso. Às vezes, o problema de um cliente, um problema que tu está tendo na tua empresa, um Excel resolve, uma conversa resolve, uma apresentação resolve para alinhar os processos com o teu executivo, com o teu gerente. Mas vocês têm que ter essa noção do que, para que serve cada coisa, né? Por que seria melhor eu usar o PySpark? Por que seria melhor eu fazer isso só com esse QR? Entendeu? Essa é uma experiência que, para mim, é mais valiosa do que ensinar para vocês ferramentas, entendeu? A ferramenta que vocês metem, tiram um dia e vão lá e codam e vão no chat GPT e pega, mas o conhecimento prático, o que vai acontecer quando vocês forem para um ambiente corporativo, nenhum treinamento desse, um videozinho na Alura, um curso da Udemy de R$ 30, não desmerecendo esses cursos, porque eu mesmo fazia, né? Mas ali é um conteúdo que está sendo gravado, aqui é uma aula ao vivo, vocês vão estar tirando dúvida, etc. E o que eu quero focar aqui, o que esses outros cursos e treinamentos, eles batem na tecla é ferramenta. E eu digo para vocês, pela minha experiência, não é a ferramenta que vai te fazer simplesmente conseguir um emprego ou ser promovido. Existem muitos outros passos que eu vou estar passando para vocês aí. Mas o que eu quero dizer, foquem no conceito, foquem nos princípios, foquem nos fundamentos. Então, voltando aqui, a gente salvou nossa tabela, ela está aqui, categoria resumo, show. Então, voltamos para o nosso pipeline. Nosso pipeline é uma forma de organizar esse fluxo. Tudo isso daqui é um passo a passo. Um algoritmo de um script não é um passo a passo que segue, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, eu volto para o meu pipeline, né? Eu já conectei aqui. Ou seja, depois que eu copiar os dados para o meu lake, e isso daqui ter êxito, vai entrar esse cara aqui, esse notebook, que vai tratar esses dados, né? E aí, depois disso tudo, às vezes já acaba aqui. Às vezes praticamente já acaba aqui. Mas vamos supor que eu tenha. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá. Tive uma ideia. Aqui aprimorando aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte. Cadê o lake? Certo? Tem essa tabela aqui, né? Vamos criar um modelo semântico. O que seria um modelo semântico? O modelo semântico é uma modelagem de dados que vai ser onde, por exemplo, o teu Power BI vai conectar para fazer um relatório, um gráfico, um dashboard disso, né? Então, eu vou criar um novo modelo semântico em cima dessas tabelas aqui que estão no nosso lake. Então, aqui, isso daqui é uma aplicação end-to-end. O que é uma aplicação end-to-end? End-to-end, né? É uma aplicação que tem começo, meio e fim, ela está ali, a gente pega os dados e aí a gente chega até o final dela. E traz o relatório, traz o dashboard, para que essa informação seja consumida. A gente está transformando dados que estão soltos aqui em informação. Então, a gente vem aqui, insira um novo modelo semântico, nome, ML, MS, TST, eu vou usar a tabela, vou usar essas duas, a categoria resumo também, e vou confirmar, e ele vai criar um modelo semântico. E o meu relatório no Power BI vai consumir esse modelo semântico que eu criei aqui. Vou aguardar um pouquinho. Beber uma água. Modelo semântico criado. Agora vamos procurar onde está esse modelo semântico. Space, Variety. Tá bem aqui. Esse aqui é o nosso modelo semântico.
Então a gente vai abrir ele. Clica. É aqui que eu atualizo o meu relatório. Beleza, eu posso analisar ele no Excel, eu posso abrir o modelo semântico. A gente vai aqui em abrir modelo semântico, mas eu posso compartilhar ele com alguém, eu posso ver a linhagem dos dados. Nós vamos abrir aqui ele para a gente olhar nossas tabelas. Então aqui, essa é a visão, uma visão parecida com o do Power BI, né? Aqui vocês têm aqui o modelo semântico de vocês. Vocês têm aqui a categoria resumo, TST vendas. Aqui vocês conseguem ligar. Deixa eu ver se dá para ligar. Não, ele não faz o Johnny aqui. Certo? E aqui a gente vai em File, criar novo relatório em cima dessas tabelas aqui. E aqui dentro do Fabric, a gente usa o Power BI sem estar na nossa máquina. A gente já faz o nosso relatório que a gente precisa. A gente pega aqui um gráfico de pizza. E aí a gente bota aqui valores, eu quero quantidade, venda ID. Bora a quantidade aqui, valores. E aí eu quero ver por cliente, por estado. Pronto, olha, já estou fazendo um relatório, meus dados estavam daquele jeito, mas eu já estou dando informação. Aqui, tu quer... A gente consegue aqui personalizar todo esse cara. Valores. Vou botar aqui. Pronto. A legenda também está muito pequena. Título, mas o texto está pequeno. Aqui também. Pronto. Aqui o relatório de vocês. Arquivo, salva esse relatório. Insiro o nome para ele. Atribuo uma tarefa. Isso daqui seria a visualização de dados, entendeu? Já seria o relatório de vocês, então vocês atribuem. Esse workspace nada mais é do que uma organização de pastas, onde tu vai estar organizando tudo que tu está fazendo. Então, tu atribui a essa tarefa aqui. Pronto. Salva teu relatório aqui vai estar aqui, tu vai conseguir ver. Então, mas ainda não acabou. A gente volta para o pipeline agora, porque esse relatório ele vem de um modelo semântico, e esse modelo semântico ele tem que ser atualizado. Então, a gente agenda uma atualização para ele. Então, a gente vai fazer isso aqui. Vamos voltar aqui para o nosso pipeline teste Live Fabric. E tem uma funcionalidade aqui muito legal. Oxe, não salvou meu... Vou fazer de novo. E a gente vem aqui em atividades. Cara, tem muita coisa aqui. Esse daqui já é o avançado do avançado. Mas tem muita coisa aqui. Vamos lá, atualizar o modelo semântico. Eu vou pesquisar, que eu tô certo. Lud, depois que os dados forem copiados e depois que os dados forem tratados no notebook, eu vou atualizar o modelo semântico para que meu BI esteja com os dados mais atualizados. E aí você vem aqui, né, no modelo semântico, vem em configurações e pega o modelo semântico que você criou, MTST vendas. Pronto. E eu vou atualizar a tabela. Ok. Certo. Então, vamos supor que eu quero que isso daqui rode, né? Mas eu quero ser avisado, né? Que isso aqui rodou, né? Então, eu trago o Outlook aqui, ou eu trago o Teams. Assim que isso aqui terminar, eu venho aqui, mando uma mensagem no Teams, mando uma mensagem no Outlook. Eu vou tirar o Teams, vou deixar só o Outlook. Eu fiz um trabalho muito bom na Equatorial com isso daqui.
Mas, claro, bem mais complexo, era um pipeline gigante. Mas que eu tinha todo o rastreamento de onde dava erro, ou seja, se desse erro, eu não perdia tempo. Né? E se desse erro, eu tinha a aplicação aqui, o gatilho, que ele mandava um e-mail para todos os gerentes, para as regionais, para o Táticos, avisando que tal área, que era responsável por atualizar a tabela, não estava fazendo seu trabalho corretamente. Então, todo mundo ficava ciente disso. E isso daqui é muito bom. A gente pode colocar essas questões de alertas em todas as camadas de um pipeline. Para justamente, se der um erro na camada bronze, eu sei que foi lá. Se der um erro na silver, eu sei que foi lá. Eu já ataco o erro, eu já sei onde o erro está. Eu já tenho uma rastreabilidade. Eu já tenho uma linhagem de todo o meu pipeline, de todos os meus dados. Então, aqui a gente vai em configurações, a gente faça login no Office 365 conta. Bora ver se vai funcionar de primeiro. Até aí, tudo bem, pessoal? Vocês não estão dormindo, não? Entrar. Vai fazer login na tua conta da Microsoft, teu e-mail. Vai clicar em Allow Access. E pronto. Vai entrar aqui. Então, eu vou mandar um e-mail para mim. Só para a gente testar. Microsoft. Microsoft. Vou enviar para o Matheus aí. Aí, Matheus, tu me disse que chegou. Subject, um tema. Pipeline foi concluído e o BI foi atualizado. Pronto, é só isso aqui. Bora ver se vai rodar de primeiro. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode vir aqui em validar, né? Você tem uma atividade inválida para salvar a pipeline. Corrige ou desative essa atividade. Connection é necessário. Ah, tá. Sempre é uma boa prática, antes de vocês executarem, vocês vêm aqui em validar, que ele vai te dizer se tem alguma coisa erradinha no teu fluxo. Nesse caso, eu tinha que colocar a conexão aqui e eu esqueci. Então, a gente vai configurar essa conexão aqui de modelo semântico. Modelo semântico no Power BI. Isso, conta organizacional, entrar. Tantã. A gente tem que entrar aqui para criar a conexão. Vou vir com o meu e-mail, entrei. Vou conseguir agora conectar. Era para ter clicado aqui, não sei se vai de primeiro. Ah, foi. Vamos validar de novo. Validamos, seu pipeline foi validado, nenhum erro foi encontrado. Mas isso não significa que na hora que tu executar não possa vir a dar erro, né? Então vamos aqui, salvar e executar. E aí é só a gente esperar essa execução aqui rodar desse pipeline, né? Simples, um pipeline básico aí. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão aí, enquanto o negócio aqui está fluindo. Show, show, show. Eu espero que o Google esteja gravando, cara. Aquela última vez, fiz besteira.
Ó, o primeiro copy aqui ele foi gravado, viu? Quer dizer, foi errou, né? Bem sucedido, ele vai pulando de passo em passo. Ó, o notebook deu falha. Isso aqui vai acontecer demais. Deixa eu ver o que é. Se não. Ah, esse cara aqui. Vou comentar isso. Isso aqui. Vou excluir isso aqui. Porque aí ele vai seguir esse algoritmo, ele vai ler essa tabela e salvar esse resultado, né? E depois ele vai escrever no banco. Deixa eu rodar aqui para conectar. Ele já salva automático aqui, pessoal, mas eu não recomendo deixar salvando automático, porque pode fazer alguma besteira e na hora nem para voltar atrás é meio chatinho. Aqui ele já vai conseguir criar ela de boa. Aqui eu vou estar atualizando a minha tabela. Então, voltemos. Já foi salvo lá. Eu vou executar de novo. Já está acabando, viu, pessoal? Passou um pouco, mas a gente tem que mostrar isso aqui. Isso aqui tudo. Foi quase 1h30 de live aí. Deu um errinho. Acontece. Eu vou bypassar isso daqui. Senão a gente vai ficar. Vai postergar isso daqui. Pode criar search first. Ah, tá, entendi. É questão de capacidade do Fabric mesmo. Eu vou colocar para. Ah, isso daqui que eu fiz, eu desativei esse passo aqui. Então, ele vai vir aqui, vai rodar isso e vai pular logo para esse. Para a atualização do modelo semântico. Então, do modelo semântico, ele vai para mandar o e-mail. Bora ver se vai fazer exatamente o que a gente quer. Normal acontecer, nenhum pipeline vai rodar de primeira, então a vida da gente aqui é testando, ajeitando o erro, colocando e botando e ajustando. Como vocês podem ver aqui, ele deixou como inativo e ele foi direto para a atualização do modelo semântico. Ele pode dar erro bem aqui no modelo semântico. Por N motivos que você, como um analista ou como um engenheiro de dados, vai ter que saber. Foi? Matheus, tu consegue ver aí se foi algum e-mail para ti? Deixa eu abrir o meu Outlook aqui também. Olha aqui, ó. Assim que meu pipeline rodar, eu tenho um e-mail que me avisou sobre isso. E, galera, tem um mundo aqui nessa questão de e-mail. Eu consigo tirar print da imagem do relatório, eu consigo fazer um log de erro, dizer qual foi o erro, qual tabela. Existe um mundo aqui. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o básico. É o básico. Apesar de que alguns podem estar achando que é avançado, mas isso daqui é o básico de um engenheiro de uma analista de dados.
tem que saber fazer. É por isso que na minha capacitação eu estou querendo mesmo do zero, né, ao intermediário, né, porque é para vocês mesmo iniciarem mesmo na carreira de dados, né, porque muito conhecimento, é muito detalhezinho, tipo, em 1 hora de live vocês não vão aprender tudo e sacar tudo, mas isso aqui dá um norte para vocês de como é que é o potencial da ferramenta e o que é que um analista, na prática, no dia a dia dele, ou um engenheiro de dados, faz. É ETL, é relatório, é análise, é resolvendo problema. O foco da gente é resolver problema. A gente tem que resolver problema. É assim que vocês vão se destacar no mundo corporativo. Existe o problema que ninguém está vendo e existe o problema que já existe. Se tu resolve o que já existe, ótimo. Porra, tu vai ser muito bem avaliado, vão te olhar, mas se tu resolve aquele problema que ninguém está vendo, e aí que entra aquela tua skill de ser curioso, de analisar aqueles dados ali, encontrar falhas, encontrar problemas ali e resolver eles, né? Ter a proatividade de resolver eles, né? E mostrar que está resolvendo, né? Se vender, né? Então, eu deixo essa mensagem aí para vocês. E, galera, se mostrem, se vendam. Quem não é visto, não é lembrado, trabalhem, sempre estejam ali no LinkedIn, sempre estejam aí mostrando para os outros o que você está fazendo. Se você é bom em fazer alguma coisa, mostra para as pessoas que você é bom em fazer aquilo. Mostra para as pessoas que aí 1 hora você vai encontrar a pessoa certa, né? Que aquilo ali também vai te dar um up na tua carreira, entendeu? Então, se vendam, se mostrem, né? E não deixem de ir atrás de conhecimento, né? É sempre bom, a gente que é da área de dados, a gente não pode ficar parado, né? Então, sempre estejam atrás de conhecimento e por dentro da tecnologia, de tudo que está surgindo hoje. Então, é isso, eu acho que deu para dar um overview da ferramenta, trazer uma coisa prática aí para vocês. E aí... Sim, mas Dário Júnior escreveu aqui, eu vou estar lendo aqui, Dário. Sim, mas para a comunidade que lidera, a IA é a Cristal, IA de aceleração oficial da nossa comunidade da Inovate. Nós iremos ao Snowflake em nossa comunidade, nosso contato deles é de Atlanta. Ela é a Strategic Accounts Latam Snowflake. Muito bom, Dário. Obrigado, cara, que tu tenha gostado da live. Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta? Último momento aqui para a gente, vocês fazerem alguma pergunta. Se tiver alguma dúvida. Foi boa a live, feedbacks, né? Luiz, está muito avançado, falou muito rápido. Seja um pouquinho mais devagar, etc. É porque, assim, né, para mim isso aqui é básico, né? Mas eu sei que para outras pessoas, né, não vai ser, né? Então eu não posso aumentar o nível, né, em um treinamento, sendo que a turma não esteja totalmente nivelada, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, isso tenha dado um norte para vocês de como funciona tudo. Algo novo, obviamente, alguma galera aí, ela acaba bugando a mente mesmo, porque tem muita informação, né? Eu tenho que contextualizar do zero, né? Para quem, a Gabi, ela já tem experiência, né? Ela é engenheira, né? Ela já tem experiência nessa vivência. Eu não cheguei a falar grego para ela. Talvez ela viu algumas coisas novas aqui que ela achou interessante. Entendeu? Mas é o Matheus aí, que é da área de engenharia de software, ele faz aí a linkagem aí com a área de engenharia de software, que é muito parecida com a área de engenharia de dados, que é toda essa questão de versionamento, de documentação, entendeu? Mas, assim, espero que vocês tenham gostado. Essa daqui é a segunda live que a gente está fazendo, né? Essa é uma live, assim, introdutória, digamos assim. Eu não vou deixar muito básica, porque eu tenho que mostrar para vocês que existe muita coisa ainda que vocês têm que ver, porque às vezes a galera entra na área de dados, né, para ser analista e tal, e acha que só porque soube a ferramenta tal, soube a ferramenta Power BI, a ferramenta Excel, ela vai conseguir um emprego fácil, porque vendedores de recursos aí, eles mesmos estão aí no LinkedIn dizendo, em 6 meses você vai ser um analista de dados, em 3 meses, não é assim, isso não existe. Pode ser que seja 6 meses, mas depende muito de ti, depende de vários fatores, entendeu? Vários fatores. Tu não vai encontrar um emprego em 6 meses, em 3 meses. Não é assim, não é assim. E só com o Power BI, então, esquece. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa que a galera
tem que aprender, mas não sabe o que aprender, não tem um direcionamento correto, né? Aqui no Maranhão, no Nordeste, o conhecimento o nível educacional está muito baixo. As grandes empresas aqui estão contratando de fora porque não tem mão de obra qualificada aqui no Maranhão. Então, um grande objetivo meu é mudar esse cenário, né? Então, eu quero que quando meu chefe chegue para mim, Luiz, eu preciso de alguém aqui que seja um analista pleno, um analista sênior. Até na minha comunidade eu conversei com um analista de executivo de perdas. Eu estava no shopping com minha esposa, que ela foi tomar vacina. Ele estava lá, eu conversei com ele, ele me perguntou se eu conhecia alguém que eu poderia recomendar para ser analista pleno, de fora. Eu coloquei a vaga lá no grupo e, tipo, não tinha ninguém que ainda estava preparado para assumir. Então, há vagas, há procura, né, a demanda por esses profissionais, por gente da área de dados, mas não está tendo mão de obra qualificada. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que, quando a oportunidade aparecer, a gente tem que estar preparado, entendeu? Então, eu vou estar preparando vocês para isso. Então, quero agradecer vocês por estarem aqui e parabéns também por estarem aqui, né? Por estarem no domingo, né? Investindo em vocês, investindo em conhecimento, em buscar, né? Fazer isso mesmo, meu amigo. Sorte e oportunidade alinhada a conhecimento. É isso mesmo. Então, galera, show. Beleza? Obrigadão aí e parabéns, tá? A gente se vê lá no grupo, né? Vou estar postando vários conteúdos agora aí. Inclusive, uns highlights aqui dessa live. Então, obrigado aí. Vocês são show. E vamos para cima, né? Vamos focar. A gente não pode parar, não. Valeu? Falou?